Então, vamos lá. Fala, docs. Boa noite. Desculpem, mil desculpas por esse erro. A gente tá 1 hora tentando resolver e não foi culpa nossa, foi o PC que tava funcionando e resolveu não funcionar mais. Aí a gente migrou pro YouTube, mas não tem problema. A tela é boa, ficou até maior aqui pra ver as imagens. Então vamos começar. É a primeira vez que eu tô aparecendo aqui, então eu vou me apresentar. Meu nome é Giovana, sou uma das novas integrantes da MedSimple. Eu estou cursando medicina na Universidade Federal de Santa Catarina e eu tô no ciclo básico, então tô no comecinho da faculdade, por isso que eu vou trazer conteúdos do ciclo básico, que não deixam de ser importantes até para a prova de residência, cai muitas vezes. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ser convidada para participar do MedSimple, ó. Sério, é uma plataforma simplesmente incrível. Acho que vai agregar muito na minha formação, ter começado desde o início na MedSimple. Eu espero contribuir com vocês. Eu tô acompanhando os comentários, então se alguém tiver alguma dúvida, escreve ali, por favor. Se alguém quiser dar alguma sugestão, se alguém quiser fazer alguma crítica, pode escrever ali. Eu tô tentando ler, vou tentar acompanhar. E hoje eu queria revisar com vocês fisiologia da junção neuromuscular. Primeiramente, eu ia fazer um breve resumo aqui, resolver algumas questões lá da plataforma e dar uma aplicação para esse conteúdo, porque às vezes a gente fica assim, não sabendo direito qual é a importância do conteúdo, né? Então, queridos docs, vamos começar, né? O que é a junção neuromuscular? Então, a junção neuromuscular nada menos é do que a junção entre o neuro, e o músculo, célula muscular, né? E essa junção ocorre através de uma sinapse. E revisando a fisiologia lá do começo da faculdade, existem 2 tipos de sinapse. Pode ser sinapses químicas ou sinapses elétricas. Como o nome já diz, sinapse elétrica quer dizer que passa por corrente elétrica. Seria uma corrente elétrica. As sinapses elétricas, elas ocorrem em órgãos que precisam se contrair e funcionar. Ai, desculpa, eu tava lendo os comentários ali. Tô tentando acompanhar, gente. Quando eles têm que funcionar simultaneamente, como, por exemplo, a bexiga ou algum músculo do sistema digestório tem que fazer a contração. O coração, o próprio coração, ele tem que contrair várias células juntas. Então, a sinapse elétrica, ela proporciona uma rapidez nessa comunicação entre as células. E ela só está presente entre 2 células do mesmo tipo, ou seja, célula cardíaca com célula cardíaca. Não pode ser 2 células diferentes, que é o caso aqui. Quando as 2 células são diferentes, que são um neurônio e uma fibra muscular, vocês estão vendo aqui, são 2 células diferentes. Acontecem sinapses químicas, que são sinapse que ocorre através de neurotransmissores, que a sinapse nada mais é do que a comunicação entre 2 células. Então, são os neurônios que se comunicam com os músculos, fazendo a função dos músculos, que é contrair para a sua determinada função, né? Seja movimento, seja digestão. O nome em si, junção neuromuscular, que também é sinônimo placa motora, só é usado para músculo esquelético, músculo estriado esquelético, perdão. Então, seria um neurônio com músculo estriado esquelético. Essa é a introdução de junção neuromuscular. Uma coisa que é importante saber é que essa imagem aqui, ela tá meio confusa. Deixa eu ver se tá bom. Tá bom. Essa imagem, ela tá meio confusa, mas nós vamos desvendar essa imagem que é mais fácil do que parece. Bom, aqui a gente tem um neurônio. Seria pré-sináptico, porque a fenda sináptica seria o espaço onde ocorre a sinapse, né? Então, aqui, o neurônio pré-sináptico. E aqui é outra célula. Ele está falando de célula pós-sináptica, mas vamos considerar que seja uma célula muscular, que é o fato da junção neuromuscular, que é o que a gente está revisando hoje. Bom, o neurotransmissor que é transmitido do neurônio para o músculo é sempre a acetilcolina. Então, a gente tem que saber como é que ela é formada. A acetilcolina, como vocês estão vendo aqui na imagem, ela não está livre no organismo, dentro da célula. Na verdade, ela é formada por uma reaçãozinha aqui, bem pequenininha. Na verdade, é uma molécula de colina que a gente tem no corpo. Ela é transportada para dentro do neurônio e fica aqui no citosol. Nesse citosol,
a partir da enzima colina-acetiltransferase, que faz sentido esse nome, transferase, quer dizer que transfere uma molécula para outra, transfere um grupo acetato da molécula de acetil-CoA para a molécula de colina. E aí a gente forma o nosso neurotransmissor, que é a acetilcolina. Mas a acetilcolina ela é formada aqui no citosol, mas ela não fica aqui. Ela é transportada, aí a título de curiosidade, depois a gente vai precisar, ela é transportada através de transporte ativo secundário para dentro de uma vesícula, que fica aqui nos neurônios, que a gente chama de vesícula sináptica. Essa vesícula ela é armazenada aqui para depois ser liberada na fenda sináptica. Essa é a primeira etapa, a formação da acetilcolina, e ela fica aqui salva. Nessa imagem a gente consegue ver também canais de cálcio, e é um íon muito importante para a sinapse química, né? Então, o segundo passo, depois da formação da acetilcolina, seria a liberação dela, né? Eu vou colocar uma imagem mais para baixo. Não, esperar um pouco ainda. Aqui, para a gente conseguir que essa vesícula seja liberada, a gente precisa do cálcio. Só que o cálcio ele não está em grande quantidade dentro do neurônio, aqui na fenda pré-sináptica. Ele está mais no meio externo. Então, a gente precisa transportar o cálcio para dentro. E existem canais que são canais voltagem dependentes, que aí a gente fala lá no começo da faculdade, que são, segundo a fisiologia, são canais que se abrem com uma diferença de potencial. São voltagem dependentes. E se vocês se lembram, a transmissão do impulso nervoso ocorre por diferença de potencial na membrana do neurônio, que aí abre os canais de sódio, abre os canais de potássio, ocorre despolarização, repolarização, e aí o impulso nervoso chega aqui no axônio, no finalzinho do neurônio. E aí, esse impulso nervoso provoca uma diferença de potencial aqui na membrana, que abrem esses canais de cálcio. E o cálcio ele é muito importante para liberação da acetilcolina. Eu vou explicar com outra imagem, peraí. Essa imagem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Aqui. Existem proteínas que ficam presentes na membrana do axônio, que se chamam proteínas SNARs. Estão aqui, desculpa. E aí, a vesícula sináptica, que está armazenando acetilcolina, ela se liga nessa proteína. Essa proteína faz a fusão da vesícula junto com a membrana, que libera acetilcolina para a fenda sináptica. Só que essa função das proteínas SNARs só ocorre quando elas estão em contato com o cálcio. Por isso que o cálcio é muito importante para a transmissão da sinapse química, porque ele libera acetilcolina na fenda sináptica. E aqui, nessa segunda imagem, já vou dar uma aplicação, que seria na toxina botulínica, no Botox. O que ele faz? Essa toxina botulínica, ela interfere nas proteínas SNARs. Então, ela não permite que a vesícula se ancore, o processo de fundir, que a gente chama de ancoramento, que a vesícula se ancore na membrana para liberar acetilcolina. Então, a toxina botulínica, ela impede essa liberação da acetilcolina. Tá. Depois que a acetilcolina foi liberada aqui na fenda sináptica, ela precisa... Só estava conferindo os comentários. Tá. Ela precisa chegar em algum lugar, né? Porque ela liberar na fenda sináptica não tem muito sentido. Então, na parte pós-sináptica, que a gente chama, que seria o nosso músculo, existem receptores da acetilcolina. E o nome desses receptores são receptores ionotrópicos, no caso dos músculos, né? Dos músculos esqueléticos. Por que ionotrópicos? Existem dois tipos de receptores principais. Os ionotrópicos, de íon, lembra disso, e metabotrópicos, que lembra metabolismo. Existem dois tipos. No caso do músculo, o receptor de acetilcolina é ionotrópico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a acetilcolina se liga nele, ele ativa canais iônicos na membrana pós-sináptica do músculo. Esses canais iônicos serão os canais de sódio e potássio que vão desencadear a contração muscular, que a gente também, assunto para outra live, mas que acontece pela despolarização da membrana, daí depois repolarização,
e um monte de processo envolvido, né? Então, a gente precisa que ocorra essa modificação do potencial da membrana do músculo. Isso acontece através dos receptores ionotrópicos, que ativam esses canais de sódio e de potássio. Não aparece aqui na imagem, mas é isso. E os metabotrópicos, eles também ativam canais, mas eles ativam com todo o metabolismo envolvido, porque eles são metabotrópicos. Então, eles precisam de toda uma cadeia de reações que às vezes vão já diretamente ativar algum processo celular ou vão ativar esses mesmos canais, mas demora um pouco mais. E existem nomes parecidos que, em vez de chamar ionotrópicos, a gente chama receptores nicotínicos. São mais conhecidos, porque eles têm muita afinidade com a molécula de nicotina. E os metabotrópicos são chamados também de muscarínicos. Daí lembrem do M, metabotrópicos com muscarínicos. O que sobrou foi nicotínicos no ionotrópicos. Então, esses receptores eu quero que vocês guardem, os nicotínicos, porque no final eles vão ser muito importantes para a aplicação que a gente vai dar. Então, era isso. Junção neuromuscular, basicamente a comunicação entre o neurônio e o músculo. Essa comunicação ocorre através da acetilcolina, que é produzida dentro do neurônio, é liberada na fenda sináptica, se liga nos receptores nicotínicos que fazem sua função. Quando a acetilcolina não quer mais contrair o músculo, ela é degradada por uma enzima chamada acetilcolinoesterase. Essa enzima degrada acetilcolina em um grupo de acetato e água. Ou acetilcolina muitas vezes também pode ser degradada em outros tecidos, levada para a corrente sanguínea, degradada em outros tecidos. Então tá, a minha revisão de fisiologia era isso. Agora eu queria resolver umas questões com vocês para vocês verem como é importante saber disso. Então, gente, agora eu nem preciso mais disso, né? Aqui. Deixa eu ver. Só deixa eu arrumar aqui, gente. Então, para quem não conhece, nossa plataforma é essa, que é uma plataforma simplesmente incrível, que foi um achado na minha vida. Sou muito grata de ter conhecido o MedSimple, que faz o que a nossa faculdade muitas vezes peca um pouco, né? A gente só recebe conteúdo atrás de conteúdo e a gente muitas vezes não tem como treinar esse conteúdo, como é que a gente vai memorizar, saber qual a importância dele, porque muitas vezes professores não nos transmitem questões, que é um dos métodos já comprovados mais eficientes de aprender um conteúdo, né? Então, a nossa plataforma basicamente trata de questões e flashcards, que são coisas ótimas também. Aqui, o dashboard, os planos de estudos. Eu estou aqui no ciclo básico, estão acompanhando aqui. Quem ainda não tem acesso à nossa plataforma e está com dúvida, quer saber como é que funciona, vai ter uma semana no nosso Instagram, Semana MedSimple, do dia 25 de janeiro até o dia 29, em que eles vão explicar tudo que vocês querem saber sobre a plataforma, como é que faz para acessar, como é que faz para se inscrever. E se você ainda ficar com alguma dúvida, é só mandar no direct no Instagram, que eles respondem o tempo todo. E, nossa, vale muito a pena, gente, é incrível. Tipo, eu tenho certeza que vai potencializar os seus estudos, já tá potencializando os meus desde a primeira fase, então, nossa, tá top. Aqui, abrindo, a gente escolhe o plano de estudos, ó, tem tudo aqui. Eu tô no ciclo básico aqui ainda, né? E eu tô falando de fisiologia. Conceitos iniciais. Aqui, ó, sinapses. Eu escolhi umas questões para resolver com vocês. Só um pouquinho. Refazer. Tá. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu ver se eu consigo mexer mais pra cá. Podem escrever nos comentários que eu tô vendo, tá? Essa aqui, primeira questão, é para dar uma revisada geral que eu escolhi, né? Que foi o que eu comentei com vocês no início, que existem 2 tipos de comunicação entre as células. São entre sinapses, mas podem ser elétricas ou químicas, né? Então, essa questão aqui, ó, que é as corretas. Afirmativa 1. As sinapses elétricas dependem de neurotransmissores secretados a partir de um influxo de cálcio promovido pelo potencial de ação. O que vocês acham? Alguém quer dar um chute? Tá.
Então, gente, sinapses elétricas não tem nada a ver com neurotransmissores, como o nome já diz. Sinapse elétrica quer dizer que vem de corrente elétrica. Então, essa aqui já tá errada. E, nossa, tem uma ferramenta aqui no site que eu amo, porque eu sempre fazia isso quando era prova escrita, que é de riscar questões que eu tenho certeza que estão erradas, ó. Já sei que não é essa. E a D também não. Sinapses químicas ocorrem a partir de um fluxo de corrente por vias de baixa resistência entre as células, chamadas de junções comunicantes. Ao contrário, né? Ele trocou as duas. A 2 também está errada. E a 3, a presença de sinapses elétricas é fundamental em tecidos que realizam contrações coordenadas, como a musculatura cardíaca, bexiga e útero. É o que eu tinha falado para vocês, né? A sinapse elétrica ela funciona muito mais rápido, porque é uma comunicação direta aqui, ó, por junções comunicantes, que ocorre muito mais rapidamente entre as células. Então, a sinapse elétrica ela ajuda, por exemplo, o coração que tem que contrair muitas células ao mesmo tempo, de forma síncrona, sincronizada. As sinapses elétricas são muito vantajosas, porque as sinapses químicas têm que produzir o neurotransmissor, liberar, até chegar no receptor. Demora um pouquinho, né? Então, essa é a resposta. Sempre tem comentários, gente, nas questões. Se vocês quiserem acessar a plataforma, lembrem de ler os comentários. Conseguindo ver, né? Sim. Outra questão que eu escolhi foi essa aqui, ó. Deixa eu ver. Sabe-se que a junção neuromuscular é um exemplo clássico de sinapse química. Sobre a sequência de eventos que ocorrem na junção neuromuscular, desde a geração do potencial de ação até a contração. Assinale a alternativa correta. Letra A. Se vocês quiserem dar uma lida já tentando resolver e quiser comentar no chat o que tu acha que é, pode comentar. A despolarização do terminal pré-sináptico pelo potencial de ação abre os canais iônicos de sódio voltagem dependentes. Será que é sódio? E aí, o que vocês acham? Vou pular. Ah, muito bem! É cálcio, não é sódio, né, gente? Tava falando pra vocês que o cálcio é muito importante para a sinapse química. Perfeito. O fluxo iônico para dentro do terminal pré-sináptico, decorrente da despolarização, resulta na liberação dos neurotransmissores epinefrina e norepinefrina. E aí? Vamos ver, esperar a resposta de vocês. A C eu vou pular porque eu quero pular. É isso aí. D. Potencial da placa motora é interrompido quando os neurotransmissores epinefrina e norepinefrina são degradados em subprodutos correspondentes. E aí, gente? É falso. É falso, gente, porque não é epinefrina nem norepinefrina. É acetilcolina. Sempre contração muscular, acetilcolina. Aí sobrou essa aqui, ó. Interação dos neurotransmissores com o terminal pós-sináptico gera potenciais de placa motora, os quais se somam produzindo... Tá, isso aqui parece uma frase bem complicada, mas vou resumir para vocês. Quando a acetilcolina se liga nos receptores nicotínicos, ela abre canais, né? Canais iônicos que eu falei para vocês. E vai passar íons na membrana, saindo ou não do músculo, saindo ou entrando. Isso vai alterando o potencial da membrana, que a gente tem um valor fixo que seria menos 70, né? Isso vai alterando. Só que vai alterando aos poucos, porque demora para ter um fluxo significativo de íons. Então, quando ele está alterando, a gente chama de potencial da placa motora de miniatura. Por que placa motora? Porque é especificamente a junção do neurônio com o músculo esquelético, né? Estriado esquelético. E esses potenciais vão se somando até gerar o potencial de placa motora total, que seria um potencial... que não sei se vocês vão se lembrar, mas na contração muscular a gente precisa, para ter um potencial de ação que vai se difundir na célula toda, a gente precisa de um limiar. E esse potencial de placa motora seria o limiar do potencial de ação que vai contrair o músculo. Então vai aos pouquinhos, por isso que é bem mais demorado. Olha só, tem que alterar o potencial de membrana aos poucos para ter um potencial total, conseguir desencadear a contração muscular. Mas enfim, essa é a resposta. Aqui tem um comentário bem construtivo. Deixa eu ver uma coisa.
Beleza. Próxima questão. Essa é simples, né? Qual enzima é responsável pela degradação da acetilcolina na fenda sináptica, encerrando o potencial de placa motora? Alguém quer tentar responder? Se eu falei. Tá, vamos lá, né? Então, colina-acetiltransferase. B, todo mundo tá falando B. Vamos lá, acho que é isso, né? Vamos ver. Colina-acetiltransferase, lembra de transferase, transferência. Ela transfere um grupo acetato da acetil para colina, formando acetilcolina, não degradando ela. Então não é essa a resposta, né? Acetilcoenzima A, a letra C, né? É justamente a molécula que é transferida. Então, também não é essa a resposta. Essa aqui, não sei macete, mas não tem nada a ver. Então, é acetilcolinesterase, que degrada acetilcolina em colina e acetato, encerrando, desativando, né, os receptores. Então, a próxima questão que eu escolhi é essa aqui, na 9. Ó. Em condições normais, vou passar um pouquinho. Em condições normais, o que ocorre em uma junção neuromuscular como resultado da chegada de um potencial de ação na membrana terminal de um neurônio motor. Tá, em palavras mais fáceis, ele está perguntando o que acontece quando o potencial de ação, que seria a transmissão do impulso nervoso, chega no terminal do neurônio motor, ou seja, na fase terminal do neurônio, que seria na junção neuromuscular, né? O que acontece? Falei para vocês já, né? Alguém quer tentar responder? Bom, não é bicarbonato, né? Eu falei que o cálcio é muito importante, então não é essa. Na membrana pós-sináptica ou pré-sináptica? Pré-sináptica, né? Boa. Letra D. Tá. Já resolvemos aí 4 questões, se alguém tiver dúvida. Gostei que vocês estão respondendo. Nada de bicarbonato. Se alguém quiser fazer um comentário, falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Assinale a alternativa que apresenta a correta definição dos receptores ionotrópicos. Aposto que vocês não lembravam mais disso, mas ó, tem uma questão aqui, ó. Pode cair em alguma prova. Receptores ionotrópicos, quando ligados aos seus respectivos neurotransmissores, abrem canais iônicos que permitem a movimentação de íons. Interessante essa, né? O que vocês acham? Receptores ionotrópicos não são encontrados em músculo. Meu Deus, né? Não, né? Eu falei pra vocês, lembram que tem 2 tipos de receptores? O dos músculos são os ionotrópicos. Receptores ionotrópicos também são denominados muscarínicos. Não. São nicotínicos. Os muscarínicos lembra M de metabotrópicos. Então não é isso. E agora, nenhuma tá certa ou essa aqui tá certa? Eu acho que tá certa, né? Alguém já falou ali. Tá certa? Exatamente. Aqui tem uma imagem, ó. É só uma imagem de um receptor, mas é pra vocês lembrarem. Receptores ionotrópicos. Ó, respondem rápido. Impulso nervoso, contração muscular esquelética. Tá aqui, ó. Então tá, próxima questão. 18, que eu tinha escolhido. 18. Tá. A respeito das sinapses na junção neuromuscular. Assinale incorreta. Gente, cuidado, que eu já fiz várias vezes confusão com incorreta. Então, assim, ó, usem essa ferramenta aqui de cortar a alternativa que tu sabe que não é. Tá. Letra A. Acetilcolina transportada para dentro das vesículas sinápticas por transporte ativo secundário. Eu citei isso, é meio difícil, mas então a gente pode pular, né? Vamos ver as outras. Acetilcolina pode ser degradada na fenda sináptica ou em outros tecidos. Isso eu falei também. A maioria da acetilcolina é degradada na fenda sináptica pela ação da enzima acetilcolina esterase, né? Então, essa tá certa. Ou a acetilcolina é transportada pelo sangue para outros tecidos, como o fígado, por exemplo, tecido hepático, e é degradada lá. Então, essa tá correta, então não é a resposta, né? Vamos cortar já, senão eu confundo toda.
A molécula de acetilcolina é produzida na fenda sináptica. Isso mesmo, letra C. Tá errado, né? Porque na fenda sináptica ela é só liberada, ela é produzida dentro do neurônio, né? Deixa eu mostrar a imagem pra vocês. Ó, a acetilcolina está sendo produzida aqui. Aqui, ó. Dentro do neurônio. E aqui degradada. Então, ele quer incorreta, essa é a resposta, né? Ó, aqui tem uma imagenzinha. Tá explicando, ó. Colina, que é uma molécula que a gente tem no corpo, é transportada para dentro do neurônio. Aqui, ó, pela enzima colinoacetiltransferase. Junta essas duas, formando a acetilcolina. Então tá. Próxima, tá. Com relação às sinapses químicas, essa é mais geral, também que é incorreta. Despolarização da membrana pré-sináptica é importante para a abertura de canais de cálcio. Ai, tem uma pergunta ali. As questões falsas também são comentadas. São. Aqui eu vou usar um exemplo. Desculpa, eu poderia ter aberto, né? Todas são comentadas. Todos os itens são comentados. Essa aqui eu vou abrir todos os comentários para vocês verem, então. Com relação às sinapses químicas, assinale a incorreta. A despolarização da membrana pré-sináptica é importante para a abertura de canais de cálcio. Sim, né? Essa aqui tá correta, não incorreta, né? Que a gente acabou de ver. Só que quando eu aperto aqui o X, eu não consigo abrir mais ela, ó. Depois eu vou abrir todos os comentários. O cálcio não é importante nas sinapses químicas. Cara, essa daqui não poderia nunca dar certo, porque o cálcio é justamente o que faz a acetilcolina ser liberada e se comunicar com o músculo. E assim, é meio difícil falar que o cálcio não é importante para alguma coisa, porque o cálcio participa de tudo, né? Tá nos ossos. Agora que sinapses químicas, coagulação sanguínea, é bastante coisa, né? Então essa seria a resposta, eu vou marcar para ficar certinho. Agora você pode abrir as outras questões, os outros itens, desculpa. Tá tudo comentado, ó. Falando aqui, ó. Todas. Sempre tem um comentário. Inclusive, a maioria tem imagens. Eu acho que é essa aqui. A 18. Ó, todas têm comentários, inclusive algumas com imagens. É muito bom, porque aí tu consegue entender qual foi o teu erro. Próxima. Tá, essa aqui é a sinal alternativa que apresenta a ordem dos eventos que ocorrem na liberação de neurotransmissores nas sinapses químicas. Seria essa parte aqui, ó, que eu tava comentando com vocês. Qual seria o papel do cálcio, né? Basicamente, o cálcio, ele entra, então, pelos canais voltagem sensíveis, que se abrem com o impulso nervoso. Ele entra aqui, dentro do neurônio, e age nas proteínas, mudando a conformação das proteínas SNARs. E essas proteínas fazem o ancoramento da vesícula sináptica, que vai liberar acetilcolina. Então, é mais ou menos essa ordem que ele está perguntando. O que acontece primeiro? Abertura dos canais de cálcio, voltagens sensíveis. Já tem a resposta. Opa, nossa, falei errado, né? Nem li todas as alternativas, mas aqui, ó. Despolarização da membrana pré-sináptica primeiro, né? Depois, para abrir os canais de cálcio. Se eles são voltagens sensíveis, eles precisam de despolarização. Já tem a resposta, começa aqui com 4, mas vamos na ordem. Primeiro, despolariza o neurônio, abre os canais de cálcio, cálcio entra na célula, interage com as proteínas SNARs. Proteínas SNARs fazem o ancoramento das vesículas sinápticas na membrana plasmática, realizando a exocitose da acetilcolina. Aqui tem uma imagem, ó. Proteínas SNARs fazendo o ancoramento, liberando acetilcolina. Essa é a penúltima questão. Depois vai ter uma bem legal sobre Botox. A síntese de acetilcolina ocorre no terminal pré-sináptico do axônio. Pode ser resumida da seguinte maneira. A acetilcolina é formada pela acetilcolinoesterase dentro da mitocôndria. Alguém quer tentar responder essa antes aí? Vou ler as alternativas, ó. A colinoacetiltransferase quebra a colina em acetil-CoA e água. A acetilcolinoesterase transfere um acetato para a colina. Colinoacetiltransferase desloca um acetato da acetil-CoA para a colina. O que vocês acham?
Essa é muito nome, hein? Meu Deus. Mas, ó, faz sentido. Só buscar a lógica no nome. Transferase. Faz sentido. Exatamente. Perfeito. Acetilcolinesterase não forma acetilcolina, degrada. Exatamente. Tá errada essa. Também já eliminaria essa aqui, né? Porque transferir um acetato para colina é formar acetilcolina. Já não cabe essa. Entre essas duas, quebra ou forma? Forma, né, gente? Então, a colina acetiltransferase quebra a colina em acetil-CoA em água? Não, né? Ela forma acetilcolina. Aí, ó. Aqui nessa imagem, acetil-CoA, colina, a enzima, colina acetiltransferase, forma acetilcolina, que depois vem para a vesícula sináptica, que vai ser liberada. E a última questão que eu queria mostrar para vocês é essa aqui, ó, que é bem legal. A gente tem que saber, tipo, tem vários itens que correspondem, poderiam fazer sentido, mas a gente tem que saber. Então, eu tinha falado para vocês aqui, nessa imagem, né? Qual que é o mecanismo do Botox? O Botox, na verdade, ele impede a contração muscular. E é muito importante por a junção neuromuscular nessa parte, porque o Botox, ele age aqui, ó, nas proteínas isnares, impedindo que a vesícula faça o ancoramento na membrana plasmática e libere acetilcolina. Então, nessa questão aqui, ele fala aqui, ó. Sabe-se que a toxina botulínica é uma neurotoxina que produz bloqueio total da transmissão neuromuscular, além de que, em doses altas, pode resultar em paralisia de músculos respiratórios e morte. Qual que é o mecanismo dessa substância? De ação dessa substância? Bloqueio de acetilcolina, bloqueio da liberação de acetilcolina pelos terminais pré-sinápticos, competição com a acetilcolina por receptores na placa motora, inibição da acetilcolinesterase, bloqueio da recaptação de colina. O que vocês acham? É o que eu tava falando aqui, ela bloqueia a liberação da acetilcolina. Por quê? Porque ela impede ali o papel das proteínas isnares, que fazem a liberação da vesícula junto com a acetilcolina. Então, essa é a resposta. Aí que tem a imagem que eu tava mostrando ali pra vocês. Bom, essas questões, queria mostrar pra vocês como é importante saber esse conteúdo. Mas agora eu queria dar uma aplicação prática mesmo. Através dessa imagem aqui, ó. Vamos ver se fica boa. Existe uma doença. Recentemente, um familiar meu foi diagnosticado com essa doença, né? E eu não tô nem no ciclo clínico ainda. Não saberia direito como é que funciona. Só que eu já tive. Só que essa doença ela é toda relacionada à junção neuromuscular. Então eu já consegui compreender só com esse conteúdo que eu tô passando pra vocês agora. Por isso que eu achei bem legal escolher esse conteúdo. Pra conseguir dar uma aplicação prática mesmo, né? Então aqui, ó. O nome dessa doença é miastenia gravis. Miastenia já lembra músculo, né? Nessa primeira imagem, a gente tem a junção neuromuscular funcionando normal. Com as vesículas... Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que esse é o máximo que eu consigo. Deixa eu dar um zoom só um pouquinho. Ó, gente. Junção neuromuscular normal, que a gente tá vendo até agora. Libera acetilcolina. A acetilcolina vem, se liga aos receptores ionotrópicos nicotínicos e ativa a contração muscular. Quem tem essa doença, miastenia gravis... Deixa eu mudar um pouco a minha câmera. É uma doença autoimune. Então, o que acontece? Os anticorpos da pessoa acabam destruindo alguma coisa, né? Nesse caso da miastenia gravis, os anticorpos destroem os receptores nicotínicos de acetilcolina. Já pensou o estrago que é isso? Tu
os receptores ionotrópicos nicotínicos ativam a contração muscular. Então, se eles não tão ali para receber acetilcolina, a acetilcolina não tem ação nenhuma, né? Porque a acetilcolina entrando em contato com a membrana plasmática, só ela não acontece nada. Ela tem que entrar em contato com os receptores. Então, basicamente, o músculo não se contrai. Claro que não são todos os receptores destruídos, porque senão a pessoa iria morrer, né? Mas é muito prejudicado esse processo. Então, na miastenia graves, o principal sintoma seria a fraqueza muscular. Assim, a pessoa fica sem... O músculo não trabalha, o músculo não contrai, ela quer fazer um movimento e não consegue. No caso do meu parente, né? Ele queria falar, não conseguia, tipo, cansava o músculo, sabe? Às vezes até para engolir, para respirar. É uma doença bem perigosa, assim, né? Se não for tratada. E, assim, ó, a fisiologia dela, completamente com o conteúdo que a gente passou hoje, junção neuromuscular. E, assim, alguém tem alguma dúvida? Ficou claro, tipo, como é que funciona e a importância desse conteúdo, de receptores, acetilcolina, basicamente, a comunicação entre o neurônio e o músculo fica totalmente interrompida. É como se você quisesse entregar alguma coisa para alguém, para um colega seu, e ele simplesmente não conseguisse pegar. Então, não consegue pegar essa informação que tu quer passar para ele. Imagina o caos. Então, é uma doença autoimune. Não vou falar muito sobre tratamento, diagnóstico, até porque não é minha parte. Então, queria trazer essa aplicação para vocês. Espero que vocês não esqueçam da miastenia graves que a gente revisou aqui. E era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Queria muito um feedback de vocês, que a gente está pretendendo continuar com essas lives de revisão de conteúdo. Infelizmente era para ser no Instagram, talvez no Instagram fosse mais fácil de acessar, mas esse problema aqui não deu certo. A gente ficou 1 hora tentando resolver. Talvez para a próxima a gente consiga resolver e no Instagram seja mais acessível. A gente gostaria muito de um feedback de vocês. O que a gente pode melhorar? Como é que foi? Se contribuiu alguma coisa? Se vocês acham que foi útil falar sobre isso? E eu espero que vocês tenham gostado, que eu botei bastante carinho nisso. E foi minha primeira vez falando aqui, então me dei um desconto de nervosismo e de falhas. Vou estar sempre buscando melhorar. Queridos docs, era isso. Obrigada. Então, se alguém quiser falar alguma coisa lá no Instagram, mandar aí nos comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Então, e se alguém quiser falar algum tema, que tá querendo saber do ciclo básico, algum tema que a gente possa fazer na próxima vez, a tendência é fazer 1 vez por semana. No Instagram, né? Se tudo melhorar. Acredito que sim. Então era isso, gente. Ah, que bom que vocês gostaram. Deixa eu ver vou esperar se tem alguma dúvida. Ah, que bom. Que bom, gente. O objetivo é sempre melhorar. Esperando o feedback de vocês lá no Instagram também, hein? Tchau, gente. Muito obrigada. De coração, e ó, quem quiser saber mais como é que acessa a plataforma, pode mandar direct, ou se não, tem lá no Instagram, vai ter conteúdo sobre isso, do dia 25 ao dia 29, não esqueçam. E vale muito a pena. Meu Deus, olha só. Tem conteúdo. Basicamente, imagina se você tivesse tido isso na sala de aula, para um professor, junção neuromuscular. Chega em casa, vai lá e aplica, assim, 10 questões de cara. Vai ver a aplicação no Botox, na miastenia graves. E não vai esquecer mais. Simples assim. Ainda tem a opção de fazer flashcards. Muito legal, gente. Vale a pena. Obrigada. Beijos. Beijos, queridos docs. Fique à vontade para dar um feedback. Beijo.